fracasso, nosso insucesso. Nós queremos culpar alguém. É culpa da minha esposa que não é submissa. É culpa do meu marido que não trata eu como deveria tratar. Nós queremos argumentos, amados. E nós não temos tempo para isso mais. É hora de nós colocarmos a responsabilidade como filhos e falar: Pai, eu pequei. Pai, eu errei contra Ti. Eu pequei contra a minha casa, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra a minha igreja. Não é responsabilidade do pastor. Até um tempo eu arcava tudo comigo, e Deus falou para mim: enquanto você achar que a obra é só sua, enquanto você achar que é só você, porque eu arcava com todas as despesas da igreja. Eu tirava dos meus filhos para pôr na igreja. Eu tirava da boca dos meus filhos. Eu ganhei viagem de presente, eu vendia viagem para pôr na igreja. E não fui viajar com minha esposa. Mas a renúncia, amém. Mas e a minha casa? E minha família? Então Deus é perfeito, Ele não quer que você faça uma renúncia para matar outras coisas. Deus é o equilíbrio de todas as coisas, amados. Mas se você está investindo muito tempo no seu trabalho e pouco tempo na igreja, alguma coisa está errada, porque seu coração está onde? Aonde está teu coração? Revela o seu tesouro. Aonde está teu coração? Por que tem escondido esse coração de Deus? Apresente-se diante de Deus. Apresente o seu coração, Senhor. Eu sou teu servo. O Senhor faz aquilo que o seu Senhor pede. Eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Ele é meu Senhor e meu Salvador. Muitas pessoas querem o benefício da salvação, mas a questão de serviço para deixar de ser Senhor, para deixar Ele ser Senhor. Essa é a chave que muitas pessoas hoje sofrem. E nós estamos falando, querido, sobre a questão do discípulo que ora, o discípulo que protege, o discípulo que faz tudo para honrar um pai, o discípulo que faz tudo para honrar um pai. Eu aprendi com o meu pastor assim. Pastor Tiago, eu era muito polêmico. Eu era aquela pessoa que brigava com o pastor, porque era dono das minhas razões. Eu era dono daquilo que eu tinha como revelação, e a minha revelação sendo errada, eu defendia ela. E eu brigava com o pastor. Esse pastor me batizou. Eu tive que pedir perdão para ele, porque eu fui convencido pelo Espírito que eu estava errado. Mas no meu processo ainda de menino, no meu processo ainda de caminhar, ainda era menino, eu olhava ainda para o apóstolo e questionava assim: por que ele está pegando heresia? Eu era ignorante. E minha líder na época me disse assim, era pastor Felipe, pastor Benedito. Ela me disse uma frase que eu ensinei todos os meus discípulos a viver essa frase, porque isso é um caminho que nos leva a uma maturidade, e não permitimos que o homem nos tire do propósito de Deus. Ela disse assim para mim: pastor, não era pastor ainda, menino, o erro que você vê em alguém
aperfeiçoe em você para que você não erre com as outras pessoas. O erro que você vê no seu discipulador, aperfeiçoe em você para que você não erre com os seus discípulos. E aquilo veio como uma bomba de revelação no meu coração, porque, amados, quem tem defeito aqui, levanta a mão. Qual que é o imã do olhar humano? É a gente olhar os defeitos e não as virtudes. A gente olha para aquilo que a pessoa não está fazendo, não aquilo que ela já fez. Nós temos isso em nós precisamos dominar isso, porque nós não somos assim com Deus. Nós não estamos aqui para questionar aquilo que Deus já fez, nós estamos aqui para questionar aquilo que Ele não fez ainda para a nossa vida. E é o erro. O apóstolo Paulo chega diante de Deus e fala: Senhor, esse espinho na minha cara. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E quando ele teve a revelação disso, nós podemos almejar coisas novas? Sim, amados. Nós podemos almejar, suplicar diante do Senhor, ter sonhos? Sim, amados. Mas isso não pode ser nossa frustração por não ter conquistado. Porque Ele já fez. Ele já te entregou. O que Jesus, estando aqui hoje, poderia olhar nos seus olhos, e você fechar os olhos e olhar nos olhos de Jesus, e Ele perguntaria para você assim: o que eu preciso fazer mais para que você entenda o quanto eu te amo? Morrer naquela cruz não foi suficiente. Eu te salvar não foi suficiente. Eu pagar um preço, uma dívida que era sua e não minha, não foi suficiente. O que eu preciso fazer a mais? Ele está disposto a fazer, irmão. O amor dele é tão grande que ele está disposto a apostar de uma forma que, além da cruz, se for suficiente para que você tenha a revelação de quem Ele é para você. Por que o coração se turba? Porque nós permitimos a circunstância falar mais alto. Quantos gigantes nós já vencemos? Quantas lutas nós já travamos e vencemos? E aí nós vemos uma pequena luta na frente e nós nos desesperamos, mas não vemos o caminho que nós já passamos. O Senhor, Ele olha para os discípulos, e a forma de escolher não é, como diz o pastor Marcelo, falando sobre o coach, dizendo: se Jesus fosse escolher um olhar de coach, jamais um coach ia indicar ele como referência para ser discípulo de Jesus, ou ser seguido, porque eram 12 problemáticos. Totalmente problemático. Se Jesus fosse olhar para a minha vida e para a sua, porque cada um de nós temos uma história, sim ou não? Sim. Cada um de nós temos uma trajetória. Pessoas passaram por nossas vidas, algumas trazendo alegrias e outras trazendo dores. Cada um tem sua história. Essa história não tem como ser apagada da nossa vida, mas nós podemos olhar para ela como uma referência para nós. Uma referência. Quando Jesus chama os seus 12, ele olha e fala assim: ei, eu não posso trabalhar, eu não posso chamar 12 vagabundos. Diga assim: eu não sou vagabundo. Eu não sou vagabundo. Eu trabalho muito. Eu trabalho muito. Os 12 de Jesus estavam fazendo o quê? Trabalhando.
é esse que Jesus quer. Porque se a pessoa não tem tempo, se a pessoa é preguiçosa para fazer as coisas de Deus, dele mesmo, as coisas de Deus, ele também vai ser preguiçoso. A pessoa, quando pega alguém que trabalha muito, ela fala assim: "Agora que ela tiver revelação de quem eu sou, isso aí vai ser uma bomba nuclear no inferno." Oh, aleluia. É esse aí que eu quero, que ele vai se dedicar, ele vai fazer a obra, ele vai fazer, ele vai se entregar. E Jesus olha para os discípulos dessa forma. Abra comigo lá em Marcos capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Vamos testificar isso que nós acabamos de falar? Que diz a palavra? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. Marcos capítulo 2, versículo 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando lá passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: "Segue-me." E levantou e o seguiu. Olhando, não tem como você achar Jesus se você não se perder. Não tem como você ser cheio de Deus se você for cheio de você mesmo. Por que muitas pessoas vêm para a igreja e falam assim: "Ai, Senhor", queridos, nós estamos numa igreja, tem pessoas que estão dispersas, tem pessoas que estão atentas. Enquanto pessoas estão com o coração rasgado, tem pessoas que estão pensando no almoço da manhã. O apóstolo lhe fala muito sobre a questão de Marta e Maria, e foi interessante, era no café de pastor, ele falou sobre isso. Existe um momento de nós fazermos o nosso serviço, nós temos que ser ali, usar, sem ser displicente naquilo que nós temos que fazer na nossa casa, no nosso trabalho, mas tem momentos que nós temos que ser Maria, estar no pé do Senhor. A rotina da nossa vida já é muito corrida, e muitas vezes nós não conseguimos isso. Esse tempo. Então o domingo não pode ser igual aos outros. Pelo contrário, nos outros tem que ser igual ao domingo. Amém, Jesus. Mas o domingo a gente separa para honrar ao Senhor, e essa honra não pode ser de qualquer jeito. Nada a Ele, é uma vez só. E tem pessoas que têm dificuldade de fazer uma vez por semana isso. Sendo que a igreja primitiva era a forma quente e fazia todo dia. Um certo café foi um homem lá e falou assim, lá no discipulado que nós tivemos, o pastor Marcelo estava junto, a gente estava até conversando sobre isso, lembrando, eu estava com meu filho no colo, pastor Marcelo. E ali Deus me deu uma palavra falando assim: aproveite o seu filho, porque em breve, quando ele estiver adulto, usarei ele nas missões. Mateuzinho, eu estava com o Mateus no colo, belezinho? Aproveite o teu filho, porque eu vou usar ele nas missões. Esse homem deu um testemunho, e esse testemunho mexeu comigo em vários aspectos. Primeiro, ele disse que ele foi para a Coreia, e na Coreia não pode você falar do amor de Jesus. Aqui nós podemos, e muitos não falam. Na Coreia você não pode ler a Bíblia, pastor Edgar. Aqui a gente tem a Bíblia como enfeite, muitos têm a Bíblia como enfeite. A Coreia, nós não podemos cultuar assim, é proibido. Então
eles usam um lugar para cultuar. E as igrejas lá eram subterrâneas, escondidas. E ele chegou numa igreja, e ele foi para adorar nessa igreja. Ele chegou na igreja, a igreja não tinha cadeira, pastor. Ele entrou na igreja, só tinha umas 3 cadeiras ali, que era para idoso, um lugar para beber água. E o pessoal adorando, cantando, e ali, empurrando na presença de Deus. E ali aquele povo quebrantado, e ele falou assim, que ele chegou lá 9 horas da manhã, e era 6 horas da tarde, não tinha parado. E ele disse: ei, pastor, o que é isso aqui? Eu cheguei 9 horas da manhã, é 6 horas da tarde, e o povo não pararam ainda de adorar o Senhor. Eu falei assim, menino, faz 3 dias que a gente está aqui. Ele estava impactado só com as horas que ele chegou, mas fazia 3 dias que aquele povo estava ali, na presença, sem comer, só bebendo água. E ele vai numa outra aldeia e ele soube de uma situação de um pastor que entraram lá e quebraram a igreja dele. Meteram o pau na cabeça do pastor e quebraram o pastor no meio. E o pastor ficou hospitalizado. E ele falou assim: meu Deus, pastor, foi visitar esse pastor. E ele disse: pastor, vamos fazer a obra num lugar mais tranquilo. O pastor sorriu para ele, tudo arrebentado, e disse: ei, meu amado, eu não vejo a hora de melhorar para voltar no lugar onde Deus me plantou. Não é sendo espancado que faz uma pessoa desistir do propósito. Não é quebrando a igreja que vai fazer ele desistir do chamado. Não é quebrando a igreja ou batendo nele que vai deixar de ser quem ele é. Deus colocou ele ali, não tem propósito. Deus trouxe vocês para cá, não tem propósito. Não importa, não pare. Não importa, faça. Não importa, não desista. Porque nós não fomos simplesmente chamados. Nós fomos escolhidos. Glória a Deus. Qual que é a diferença entre o escolhido e o chamado? Diga para o irmão do seu lado: os escolhidos não desistem. Amém, Jesus. Os escolhidos, eles perseveram até o fim. Os escolhidos, eles não largam. O apóstolo Paulo teve a revelação disso, pastor Marcelo. O apóstolo Paulo teve tanta revelação disso, que ele disse: eu sou ministro do Evangelho. Sabe quem é ser ministro do Evangelho? Sabe o que é isso? A palavra ministro. Olha isso aqui que é forte, isso aqui, irmão. A palavra ministro não vem de uma responsabilidade. A palavra ministro, como a gente vê como ministério, não é uma responsabilidade. A palavra ministro vem daqueles homens que remavam num navio de guerra. Aqueles navios que não tinha motor, que era vela, que tinha aqueles escravos acorrentados, e eles remavam na batida do tambor do capitão. Ficava esse homem batendo, e conforme o ritmo da batida, eles remavam. Se era mais forte, mais rápido, precisava de velocidade, ele batia mais. E eles remavam nessa velocidade. O apóstolo Paulo, ele entende isso, então eu sou ministro do Evangelho. Por quê? Quando acontecia algo de pegar uma rocha nesse caminho, quando eles chegavam ao ponto do navio de a piques, naufragar, todos aqueles que estavam no convés acima, eles pulavam e se salvavam. Mas esses ministros, eles morriam afogados dentro do navio, porque eles estavam acorrentados, presos. O apóstolo Paulo teve essa revelação dizendo: eu sou ministro do Evangelho. Porque ele diz:
porque eu estou preso, acorrentado nele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então não tem mais como voltarmos para trás. Não tem como, amado. Se Deus colocou você aqui, você é instrumento de adoração, então adora. Usa em perfeita harmonia, em espírito, em arte. Aquele que precisa aperfeiçoar, então aperfeiçoe. Amém, Jesus. Mas faça com a melhor forma. Daquele ser honrado. Você é pastor, você é líder, você serve, você é discípulo. Não importa onde Deus nos colocou, mas nós não estamos falando aqui que você tem que ser um pastor. Nós não estamos falando que você tem que estar frente a uma igreja, a um rebanho, não. Mas uma coisa o Senhor disse, e essa responsabilidade é sua. Ser discípulo é sua responsabilidade. Ser sacerdote da tua casa é sua responsabilidade. Ser bom marido é sua responsabilidade. Ser uma boa esposa é sua responsabilidade. Então não importa se seu marido é ruim, seja uma boa esposa. Não importa se sua esposa é uma péssima esposa, seja um bom marido. Não importa se seu discipulador é ruim, seja um bom discípulo. Aperfeiçoe. Olhe nas fraquezas do seu discipulador e aperfeiçoe em você. Se você ensinar isso na sua casa, se você ensinar isso para a sua geração que virá, você vai ver uma geração que vai olhar para as suas virtudes, que mais une você do que separa. As virtudes é aquilo que te aproxima um do outro. Falha teremos sempre. Se a gente se apoiar só nas falhas, amado, nós precisamos sempre olhar para dentro de nós, porque muito mais que as pessoas, tem gente que olha as falhas das outras e nós que estamos errando. Nós temos uma facilidade de julgar, nós temos uma facilidade de olhar para o próximo e ver os defeitos deles, mas nós precisamos agir de uma forma diferente. Nós estamos entrando aqui na festa do carro. É uma data tão linda que nós temos que ter a revelação do que ela simboliza. A Bíblia diz que a festa do carro é a festa da dedicação. Então, sem dedicação não tem como você conquistar, amado. Se você não dedicar para a tua família, não tem como você dedicar. Tem mulheres, tem maridos, a palavra é clara. Olha, a mulher santa edifica o lar, o marido santo edifica a casa. Ei, se você não fizer a sua parte, não tem como você conquistar. Tem muitas pessoas que falam, Senhor, está difícil porque minha família está dividida. Mas a sua parte, amado. O que você tem feito? Vamos ali, quer saber quem é você? Quer saber verdadeiramente como está você? Pergunta para os seus filhos. Porque na nossa casa não tem máscara. Na nossa casa a gente mostra quem nós somos verdadeiramente. Às vezes nós tentamos, mas se você tem mostrado para você mesmo quem você está sendo. E essa referência não é uma referência que glorifica o nome do Pai. Não é uma referência que você olha para o espelho. Amado, você tem que olhar para o espelho. Olhe para o espelho, faça esse exercício e veja nos seus olhos que você vê a imagem do Criador. A imagem, a semelhança de Deus está aí dentro. Você precisa ver ela. Se você não enxergar isso, as pessoas também não verão. Se você não enxergar, as pessoas não verão. Então Deus tem esse chamado, esse propósito que eles se dedicam. Billy Graham, pastor Marcelo, foi um grande avivalista.
um evangelista, John Wesley também. E é interessante que Billy Graham orava no lugar onde John Wesley orava. A história de Billy Graham foi visitar uma escola no lugar onde John Wesley orava. E do lado da cama de John Wesley existia ali um lugar onde tinha um buraco. E a professora disse ali para o Billy Graham: olha, esse lugar era o lugar onde ele orava. E foram para outros lugares e tentando achar essa criança. Na hora que vi, essa criança estava ali com os joelhos no lugar onde John Wesley orava. E quando criança ele fez uma oração assim: Senhor, me usa como o Senhor usou John Wesley. Me usa como o Senhor usou John Wesley. E aí a professora disse: Billy Graham. Ele levantou, ele fez uma oração e acreditou nessa oração como uma promessa que Deus iria usá-lo. E aí ele foi crescendo. E aí perguntaram para ele: Billy Graham, por que você faz uma pregação por dia? Ele falou assim: porque quando Deus for me usar, eu já estarei preparado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele não era para ser, ele foi. Deus, ele nos prepara, Deus não urge a gente para poder ser, ele urge aqueles que já são. Glória a Deus, aleluia. Se você foi chamado e você tem isso no teu coração, amado, não é o homem que te chamou. Se esse sim que você disse não foi para o homem, assim do próprio Senhor. Você faz parte disso como corpo. Se a minha perna esquerda quiser ir para lá e minha direita para cá, eu não saio do lugar. Você faz parte do corpo da igreja, então a unidade é o sucesso da igreja. Glória a Deus, aleluia. Você tem que falar a mesma voz, e quem comanda a voz é a cabeça, quem é o órgão da igreja é o pastor. Então ouça o seu pastor e ande com ele, na direção dele, não seja rebelde. Mas eu não concordo, mas obedeça. Uma criança, ela não sabe o que está fazendo. A gente olha ali uma criança correndo no horário do culto, e a gente fala assim: o que ela está fazendo? Estou brincando. E o pai chega: para de correr, não pode pular aqui no altar. Aí parece que eu estou brincando. O que eu estou fazendo de errado? Pai, eu estou correndo. Pai, o que eu estou fazendo de errado? Eu só estou querendo apreciar o momento. E os olhos deles, como criança, não está errado. Mas você, como pai maduro, você vai olhar: não é hora para isso, não é lugar para isso. Às vezes nós não entendemos a forma que Deus nos corrige, mas nosso comportamento às vezes é muito como menino. E Deus corrige aquele que o ama. Então Ele vai falar para a gente no tempo que a gente está agindo como criança: ei, não pode fazer isso agora. Não é momento agora. Mas o que tem a ver? Não é para agora. Agora você tem que se comportar assim. Agora você tem que fazer isso. Agora você tem que ir para essa direção. Para isso que tem a cabeça. As mulheres, olha isso aqui. A mulher que não é submissa, amada, é porque muitas delas não conseguem ver no marido a proteção. A mulher que tem dificuldade de ser submissa ao marido é porque não consegue ver no marido um algo que protege. A mulher tem que entender que o marido vai proteger. Um exemplo: ele está andando na rua, o marido está andando ali e vê um homem suspeito vindo em direção da sua esposa, e ele fala: entra pro carro agora. Se a mulher for questionar ele: por que você está falando assim comigo? Ela já é saqueada ali. Então não é uma questão dela
vê que o marido está dando uma ordem e ela vai ter que entender isso e entrar no carro. Mas ela tem que confiar que aquilo que o marido está falando é para proteger ela. Entra no carro agora, depois entra, obedece, depois você pergunta por quê. A igreja é da mesma forma, Deus é da mesma forma, assim como nós somos submissos à igreja, nós somos submissos a Jesus. Nós temos que prestar conta. Amor, vai esquentar, gente. Isso é coração. Ser discípulo é falar, eis-me aqui. É lagarto de renunciar. Eu falei para o pastor Marcelo, ele conversa muito sobre isso, porque o nível de renúncia na igreja de Epan, eu nunca vi alguém renunciar por nós renunciamos, pastor. Apesar que o Senhor também tem uma renúncia muito grande, mas eu falo assim no sentido da gente largar a nossa zona de conforto, a nossa família e ir para uma terra onde Deus nos deu. Você sair de um lugar onde você vai ficar sozinho, um lugar onde você não vai conhecer ninguém, um lugar que vai ser difícil, um lugar que você não vai ter onde correr, não tem pessoas, não tem conhecido, você é estranho naquele lugar. Você chega lá e fala de Jesus, o que é você? Você é medido, você é testado, você tem que ser aprovado. A pessoa analisa você do pé à cabeça, ela analisa a tua vida. Esse cara é mentiroso, que amor, o quê? Que palavrinha falsa, conversa, vai dormir. Quando a gente fala do amor de Deus, é porque nós estamos no tempo da desconfiança. A pessoa só vai saber quem você é verdadeiramente andando com você. Isso, porque quem é Cristo. Você quer saber quem é seu pastor? Se aproxima dele. E usando esse princípio pelo qual você aprendeu nessa manhã. Porque assim, Noé, ele faz uma vinha, pega um vinho e chapa o jogo. O filho olha para ele e, meu Deus, o pai está nu. E vê como criado. Revela para o irmão. Olha, o pai está pelado lá na tenda. Os irmãos entram de costa, com a capa para cobrir seu pai. E quando o pai volta à lucidez, ele amaldiçoa o filho. A pessoa que expõe o pecado de alguém, ela vive esse princípio de desonra. A igreja hoje está vivendo um processo que, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu quero que vocês guardem no coração. Eu estou numa terra onde a Umbanda, o Candomblé, a feitiçaria é muito predominante. Eu não vejo nenhum umbandista, nenhum candomblessista falar mal de um do outro. Mas eu fico vendo hoje redes sociais de crentes evangélicos que não tem vergonha na cara falar mal de outra igreja. As pessoas não estão se importando em escandalizar o evangelho hoje. As pessoas não querem saber mais de Jesus. Não é porque Jesus não é alguém que impacta a vida daqueles que ele transforma, que é aquele que ele se apresenta. Mas a pessoa não quer mais saber de Jesus pela frieza que a igreja tem se demonstrado para com eles. A igreja primitiva mostrava um fogo, e as pessoas queriam o fogo que ela tinha. Quando as pessoas olham para nós e falam, você é crente, por que você dá mau testemunho? Você é crente, então por que você não paga o preço?
Mas que o nome do Senhor seja glorificado. Ah, mas eu não senti no coração, querido. Você não tem que sentir no coração, você tem que ter uma mente racional. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de você ser inteligente e entender que é necessário você fazer para que o reino cresça. Você não vai trabalhar e ser um bom funcionário porque você sentiu no coração de ser. Você vai porque é preciso, porque de lá sai sustento para a tua casa. A dedicação que nós temos para o nosso trabalho, a gente acorda num dia de chuva, com dor de cabeça, com cólica, mulher com estado menstrual, TPM, vai para o trabalho. Chovendo, estando calor, enfrenta a carga horária para fazer o trabalho. Mas aí, um dia de domingo, eu estou cansado, hoje eu não quero ir no culto. Estou cansado, não quero mais fazer célula. Querido, eu já fiz célula com ninguém. Sabe que você preparar um social e ninguém ir? Sabe que você preparar um culto? Domingo de manhã, às 9 horas da manhã, minha esposa numa conferência, nem minha esposa foi para São Marcelo. Só estava eu na igreja, lá em Conjunto. Eu deitei um altarzinho semelhante a esse. E eu falei, Senhor, no horário do culto aqui é eu, Senhor. Não vem ninguém, mas vou te adorar. Eu não vim cultuar a igreja por causa de homens, eu vim cultuar por causa do Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Pregar a palavra de Deus aqui, sim, para edificar a igreja, mas nós precisamos entender aqui, amados, que aqui, eu não vim aqui por causa de vocês, simplesmente. Isso é reflexo de uma consequência, mas primeiro é Ele, toda honra e toda glória. Nós viemos aqui nessa manhã não por causa do pastor Tiago, nós viemos aqui nesse café porque Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. E é essa convicção que vocês têm que ter. É essa convicção sair da tua casa, porque Deus pode todas as coisas, irmão. Sim. Ele tem alguma coisa impossível que Ele não possa realizar. Então por que muitas pessoas vêm no culto e saem pior do que entrou? A Bíblia diz que Jesus não podia fazer mais milagres, porque eles olhavam para Ele como o filho de José. No momento em que você vem para a igreja e vê simplesmente o anjo que está aqui, como pastor Luiz Gustavo, tudo que o homem, pastor Luiz Gustavo, tem para entregar para você, você vai receber. Talvez nada. Mas se você entender que o pastor Luiz Gustavo aqui não é um homem, mas sim um instrumento de Deus para a tua vida, tudo aquilo que você entrar aqui para receber, um simples toque nesse altar, Oh, aleluia. um simples toque, anjo da ordem. Glória a Deus. Alguém tocou diferente. Alguém tocou diferente. Mas, mestre, todo mundo te tocou. O senhor está no meio de uma multidão. Não, alguém tocou diferente e de mim saiu poder. Oh, aleluia, Jesus. Ei, queridos, se vocês entendem que Deus está falando com vocês aqui, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas um simples toque. Você está na presença, sua atmosfera está aqui, você está na presença dele. Um simples toque. Se você pegar essa palavra, não é o pastor Tiago falando, mas sim Deus falando para você, é meu Pai dizendo. Um simples toque, uma simples palavra, você sai com o seu milagre, você sai com a resposta que você está precisando. Então não venha de qualquer jeito. Ei, é aqui que Deus preparou, é aqui que manifesta a glória dele, é aqui, irmão. Eu já aconteci situações de eu pegar e estar no meio do louvor, e Deus falou para mim, exorte
exortar. Se você não exortar, eu vou cobrar de você, porque é sua responsabilidade. Então, o peso de quem está aqui, o temor de quem está aqui, ele não vai prestar conta só da família e da casa, ele vai prestar conta de vocês, a qual Deus confiou. Eu exortei a igreja, pastor. E Deus me levou a entrar em Isaac. Eu quero que seja uma adoração completa. E eu comecei, eu falei assim, Senhor, eu não estou entendendo. Eu falei, eu quero Isaac. Eu quero Isaac. Eu quero Aquidá. Eu quero tudo aquilo que está entre eu e ele. Eu quero algo que me custe. Sacrifício. E eu peguei, desafiei a igreja. Você que trouxe aqui seu carro, você que trouxe aqui a sua bicicleta, o seu celular novo, o seu salário, o que você estiver aqui nessa manhã, venha para o altar. E as pessoas começaram a olhar, se assustadas para mim. Você vem de carro ou moto? Então entrega a chave da tua moto. Eu quero ver onde está teu coração, se está em coisa ou nele. E eu comecei a exortar a igreja. Não adianta dar justificativa agora, argumentos agora, mas Deus conhece meu coração. Deus conhece, por isso que Ele está testando ele. Traga o teu melhor para o altar. E as pessoas. E eu comecei a bater. Eu nunca fiz isso, pessoal. Comecei a bater. E Deus não bata mais. Nossa Senhora. Deus não quer esmola. Deus não quer o que sobra. Não vem com argumentos que trazem lembrancinhas do Senhor. E as pessoas começaram ali a se quebrantar e pegaram celular novo, salário que estava na carteira, e começaram a chorar e levantar para o céu. E aí Deus falou assim: agora você finaliza. E eu olhando para ele, disse: isso aí é Senhor, levante os céus que eu vou orar. E eu comecei a orar: Senhor, receba agora essa oferta, receba, Senhor, esse Aquidá, receba agora, Senhor, esse sacrifício. E Deus falou: devolve para ele, Senhor. Meu Deus. Deus não quer coisas. Glória a Deus quer Deus. coração. É que as coisas revelam como está o nosso coração. As coisas revelam onde está nosso tesouro. E nós não podemos deixar riqueza, nós não podemos deixar família. Aquele que não largar pai e mãe por amor à vida de ninguém. Não é para você largar a família, mas é para você amar mais a Deus do que a família. Não é para você largar o seu emprego, mas é para você amar mais a Deus do que o seu emprego. Não é para você deixar de fazer as coisas que você ama, mas amar a Ele mais do que essas coisas. Mais do que comodismo, é mais do que descanso, é fazer as coisas dele. E a falta de revelação faz a gente ficar cansado. No caminho de Emaús, Jesus, ele ressuscita e ele está andando no meio de dois homens que não têm revelação de quem Jesus é. E eles caminhando, Jesus olha e fala assim: ei, o que está acontecendo? Você não está sabendo? Jesus, o Nazareno, aquele que se proclamava o Messias, ele foi crucificado pelos romanos. Acabou. Eu até pensei que ele era. Eu até pensei que era ele. Eu vi sinais, prodígios, maravilhas. Eu vi ele pegando. Jesus caminhando. Mas a palavra não diz
ele ressuscitasse. E eles ali cegos. A falta de revelação deixa a gente cego. A falta de revelação, quando a gente olha para as circunstâncias, nós perdemos a noção do propósito. Provérbios diz: quando a promessa tardia, o coração se entristece. Mas quando você vela pela promessa, quando a promessa está revelada, você é o zelador dela. Quando você observa, então, os discípulos ali, olha, entra aqui, vamos ceiar, vamos comer aqui, descansa um pouco, já está tarde. Jesus entra. E eles ali não tinham percebido que era Jesus. Jesus parte então. Os olhos, as escamas. E a hora que a revelação veio, ele olhou, ei, era Jesus. Jesus partiu o pão desse jeito. Era Jesus que estava falando com a gente. O cansaço foi embora, pastor Luciano. Imediatamente eles retornaram no horário. E eles era noite, mas não, nós temos que voltar para o propósito. Eu tenho que voltar para lá. Ei, Jesus está vivo. Jesus reina. Jesus é real. Glória a Deus. E eles têm a revelação. Nessa manhã, ser discípulo é a revelação que você precisa ter. E eis-me aqui, é você olhar que você faz parte de uma oração. Pai, todos aqueles que o Senhor me deu eu não perdi. Mas eu oro que o Senhor cuide deles, até mesmo daqueles que virão. Eles estarão lá em São Manuel no dia 17 de dezembro. Você é resultado da oração de Jesus, amado. Amém, Jesus. Os discípulos que se tornariam depois de séculos. Jesus já orou para você há um tempo, porque, como disse, Jesus não vê a gente como a gente é. Jesus já vê a gente naquilo que a gente já se tornou. Ou melhor, Jesus não vê a gente naquilo que nós nos tornamos, mas Ele vê a gente como sal já revelado. Porque aquilo que você é, Ele já fez. Aquilo que você era, você já é. Oh, aleluia. Basta você ver. Você crer nisso. Você acreditar em você mesmo. Você acreditar na sua família. Você acreditar no seu ministério. Você acreditar na igreja. Aleluia. Não acredite no lugar que você plantou e posso dizer com toda força do mundo. Queridos, eu amo a visão. E eu vivo a aliança. Um dia eu falei para o apóstolo assim: se um dia o senhor pecar, eu vou ser o discípulo que vai estender a mão para te ajudar a sair do pecado. Porque o nível que eu tenho de aliança com o meu pastor é o mesmo nível que eu tenho da minha esposa. Não foi um homem, eu sou o marido da pastora Tati, porque Deus me deu ela. Não, ela é dele. É meus filhos, não são meus. Eu sou mordomo. Eu só cuido daquilo que Deus me permitiu cuidar. Nada é nosso. Nem seu corpo é seu. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então honre ele, santificando e multiplicando. Hoje os prazeres do mundo estão falando mais alto, mas você tem que honrar a Deus com tudo que você é. Então as suas paixões têm que ficar na cruz.
Pegue a sua cruz e siga. O seu fardo é leve. Pesado é ficou lá no madeiro. Discute daquilo que é permissível. Eu sou daquela linhagem, pastor. Eu tenho a essência pastoral. Nós precisamos ganhar multidão, sim. Mas eu não estou preocupado com multidão. Eu não quero uma igreja cheia, pastor Marcelo. Eu prefiro uma igreja cheia de discípulos, de filhos. Uma multidão de filhos, sim. Não uma igreja doente, fria. Uma igreja que ama. Uma igreja que no meio da dispensação de Laodiceia ainda vive ainda a essência de Filadélfia. Uma igreja que não se dobra. Uma igreja que mesmo sendo pequena não se vende. Uma igreja que é apaixonada por Jesus. Uma igreja que ela se dedica para Jesus. Uma igreja que ela vive uma igreja que se preocupa, uma igreja que não é imatura, uma igreja que ela não vive como um bebê espiritual, uma igreja que é madura, é uma igreja que ela olha para as coisas espirituais, não para as carnais. Eu já fui carnal, e quando a carnalidade é lá fora, nós temos que dar um comando para a carne. Meu filho está com 12 anos de idade, falando. Uma moça linda pediu ele para namorar. E eu prego saúde e santidade. E não tem por que uma criança de 12 anos ter um relacionamento que ela não está preparada para poder casar. Hoje a influência, ela leva para isso. E meu filho falou: pai, eu estou querendo fazer um jejum de um mês. Eu falei: o quê? Eu falei assim: eu tenho que matar minha carne. Eu falei assim: eu fico com isso. Assim, por que a uma moça lá pediu para que namorar eu, ela é bonita, pai? E todos os amiguinhos vai, né? Vai. Assim, e ele falou assim: não, eu não posso. Não é o que as pessoas vão falar para você sobre o não que você dá para o mundo, amado. Meu filho já apanhou por ser filho de pastor. Depois que ele falou não para essa menina, a menina conseguiu ser piada. Desculpa o palavreado. Eu falei assim: não, você é muito homem. Você é muito homem. Porque não é porque você disse não para uma menina, porque a sua carne queria, mas você disse não para honrar a Deus. Então você é muito homem. O não que a gente diz para o mundo e o sim que nós dizemos para Deus, amado. Não tem preço. Tem coisa que tem preço, mas tem coisa que tem valor. Tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. Oh, aleluia, Jesus. Quem está sentindo, irmão? Pode ter argumentos sua vida toda, sair todo mundo, mas ali aquele vazio, aquele momento em que você era preenchido, você não consegue preencher lá fora mais. No momento em que você não conhecia Ele, que era a verdadeira essência que te preenche. Porque eu já procurei em drogas, eu já procurei em bebida, já procurei em mulheres. Já procurei isso no mundo, na época eu não conhecia Jesus, e eu tinha momentaneamente, mas eu deitava na minha cama e eu sentia aquele vazio. Não confunda felicidade com momento de feliz. Não confunda tristeza com triste. No mundo nós podemos ter momentos felizes, e tínhamos. Mas nós éramos tristes, vivia uma tristeza dentro de nós.
tinha momentos de alegria, tinha momentos de felicidade, mas não tínhamos a essência de sermos felizes. Nós estamos na igreja, nós podemos ficar tristes, sim, mas é o inverso, irmão. Nós temos momentos de tristeza. No mundo serei aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu nesse mundo. A diferença é que agora a felicidade reina dentro de nós. E nós não estamos falando de uma felicidade que vamos viver aqui, porque nós não queremos o galardão aqui. Se vocês estão buscando o galardão aqui, está errado. O apóstolo Paulo também tem essa revelação: viver é Cristo, morrer é lucro. Por isso que a igreja primitiva entrava na arena dos leões e sorria para a morte. A morte não era suficiente para poder arrancar a alegria deles. A morte era o passaporte para eles entenderem: ei, daqui segundos eu estarei com o meu Salvador. Oh, aleluia, Jesus. Tem um homem forte que é cego e ele canta. Ele é um profeta renomado aí no nosso país. Eu não lembro o nome dele. O gordinho, ele falou uma coisa assim que me mexeu comigo. E você olha, eu oro para as pessoas são curadas, mas eu não. Mas sabe qual que é a minha alegria? É saber que a primeira vez que eu vou ver na vida, eu vou olhar para o rosto do meu Senhor. Oh, aleluia, Jesus. A primeira vez que ele for abrir a visão, ele vai ver Jesus. A primeira vez que ele for enxergar, ele vai estar no céu. A primeira vez que ele for enxergar, ele vai ver o rosto mais lindo. Oh, aleluia. Rapaz, qual a expectativa que você tem aqui, que é maior que a expectativa que você terá no céu? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Ei, o melhor tempo da tua vida, a melhor coisa que você experimentou na terra, não se compara daquilo que Deus tem para você. Oh, aleluia. É nisso que nós devemos nos apoiar. É essa renúncia. Eu estou pagando um preço para viver isso. Eu estou pagando um preço porque eu acredito nisso. Eu estou pagando um preço porque eu quero viver com o meu Senhor. Não troque a presença por um prato de lentilha. Não troque a presença. Não troque o Senhor por qualquer coisa. Não troque o Senhor por um dia de Netflix. Não troque o Senhor por um churrasco. Não troque o Senhor. Não troque isso. Glória a Deus. Ele é a fonte da tua alegria. Eu nem comecei a pegar. Oh, Senhor da glória. Tem pessoas que pedem as coisas para Deus. Rapaz, eu pensei que ia dar tempo. Tem irmã pedindo. Oh, glória. Mas Deus levou para uma outra rota e Deus seja louvado por isso. Quando nós temos um compromisso com Deus, irmão, eu quero que vocês entendam isso em nome de Jesus. A história de Ana
Ana tinha um desejo de ser mãe. E ela vinha na igreja, ela prestava culto, ela adorava o Senhor. Mas historiadores falam que durante 25 anos ela não alcançou aquilo que ela queria. Ana chega na presença do Senhor e ela não basta: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu te entrego no altar. Se o Senhor me der um filho e ele ser homem, ele vai ser consagrado a ti. Deus olha para ela e boa, eu estou precisando de um sacerdote. E você fez uma oração diferente. Durante 25 anos você queria um filho, mas não desse jeito. Desse jeito não. Às vezes a gente pede as coisas para Deus, irmão, mas aquilo que a gente pede para Deus, a gente não está disposto a compartilhar com Ele. Tem pessoas que pedem um carro novo, quando Deus dá o carro, a pessoa não põe ninguém no carro para levar para a igreja. A pessoa pede um carro novo, vai lá no monte orar, vai com o carro velho no monte, suja o carro, no barro, chora, vai, põe pessoa dentro do carro, põe pessoa com o pé sujo, não se importa em sujar o carro, e clama a Deus: Deus dá um carro novo. Deus dá um carro novo, e aí a pessoa não deixa mais entrar com o pé sujo no carro. A pessoa não deixa mais, não sobe mais no monte para orar, porque vai sujar o carro. Aí aquilo que Deus deu, de vez de se tornar algo de bênção para usar como benefício do reino, se torna um empecilho entre o homem e Deus, porque o carro passa a ser idolatria da pessoa, a casa passa a ser idolatria da pessoa. Eu não vou de célula porque as crianças vêm e passam a mão e sujam a minha parede. Eu não vou mais porque as crianças me pulando no meu sofá. Eu não vou mais porque as pessoas não respeitam a minha casa. Queridos, eu vou falar para você, além de acontecer isso e muito mais, ainda eu tenho 3 crianças e põe fogo junto com eles. Mas a casa é para o Senhor. O propósito, o serviço da gente limpar depois: Senhor, estou limpando aqui essa parede porque alguém sujou. Mas essa limpeza também é para honrar o Senhor, porque você usou sua casa para serviço do Senhor. Você usou sua vida para serviço do Senhor. Então você não pode usar argumentos muito específicos para que você não faça, amado. Porque no momento em que você estiver nisso, Deus te daria a condição de fazer mais por você. Mas no momento em que você fala assim: Senhor, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é para a glória do teu nome, tudo que eu tenho é para teu serviço, é para que o reino cresça, para que o reino tenha benefício sobre isso. Ei, nós temos a revelação do que nós estamos fazendo. Ser discípulo, viver a visão, é só uma estratégia, mas ser é diferente de estar. Não tem como você ser um discipulador sem ser discípulo. Não tem como você ser pastor sem ser ovelha. Você tem que ser o exemplo.
Você é forma de fome. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou vir outro café. Senão vai fazer até 5 da tarde aqui. Nós temos para ser servos, escravo por amor. Para a gente finalizar, o apóstolo Pedro ele diz isso. Todas as cartas, se você for analisar todas as cartas, sou o apóstolo, servo do Senhor. Eu sou servo do Senhor, apóstolo. Eu sou servo do Senhor. Sempre vem um escravo antes. Eu sou servo, apóstolo. Pode ver todas as cartas assim. O apóstolo Pedro fala a mesma coisa. A revelação de estar presos a esse ministério. Há uma lei em Levíticos que fala sobre a questão dos escravos, para a gente finalizar. E há uma lei que o povo hebreu poderia ficar escravo só por 7 anos. E quando eles eram escravos, eles tinham que ser libertos. Mas se o escravo decidisse ficar com o seu senhor por amor, ele ia diante do sacerdote, diante dos juízes, a líder da sociedade, e eles falavam assim: olha, eu decido por amor ser escravo, continuar servindo o meu senhor, porque ele é bom para mim. E aí eles pegavam o cutelo e colocavam a sua orelha no umbral e furava, e eles ficavam com um brinco, representando esse sinal que ele decidiu ser escravo por amor. No mundo espiritual nós temos que ter esse brinco, amado. Porque nós somos comprados, nós somos livres, amém? Mas por amor ao nosso Senhor, nós decidimos servi-lo. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos, mas decidimos ser escravos por amor, por uma causa. Por uma causa, por um propósito. Porque se fosse só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, amados, no momento em que nós aceitaríamos Ele como Senhor e Salvador, nós já morreríamos no pé do altar. Mas se nós continuamos vivos, é porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Jesus. E a pior coisa do ser humano não é a circunstância da vida, viu, pastor? A pior coisa que o ser humano pode existir, pode viver, é quando ele chegar na presença do Senhor e ouvir a frase: eu não te conheço. A maior decepção do ser humano vai ser chegar na presença de Jesus e ele dizer: apartai-vos de mim, pois não te conheço. Tem uma diferença entre nós conhecermos Jesus, tem uma diferença entre Ele e nos conhecer. Isso requer relacionamento. Nós conhecemos aí muitas pessoas famosas. Quem conhece o Silvio Santos? Mas se eu chegar na porta do Silvio Santos, eu te conheço, porque tem uma moçada na tua casa, ele vai abrir a porta para a gente entrar? Então nós precisamos ter relacionamento para que essa porta seja aberta. Maravilhas em teu nome, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, pois praticais iniquidades. Não existe salvação sem renúncia. Não existe vida eterna sem morte. Não existe avivamento enquanto algo do mundo ainda vive dentro de você. Você tem que morrer. Nós não podemos amar o mundo, porque aquele que ama o mundo é inimigo do Senhor. Olha aí forte. Aquele que ama o mundo é inimigo do Senhor. Nós não estamos aqui para isso, irmãos. A nossa revelação tem que estar plena nele, porque no momento em que nós estamos cegos, nós olhamos para a paixão do mundo.
E nós não podemos olhar mais para essas coisas. Nós precisamos olhar para Ele, não tirar o foco dele. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas e Pedro andou. Mas no momento em que as ondas, a tempestade bateu na cara dele, ele ficou com medo e começou a afundar. Eu quero dizer para você que mesmo que você passou por esse momento, a palavra diz que quando ele pegou e falou: Senhor, Jesus só estendeu a mão e pegou, porque Jesus não estava longe, Jesus estava do lado dele no momento que ele afundou. Eu quero dizer para você que Jesus não se aparta de você. Às vezes nós olhamos para a circunstância, nós deixamos de ver Ele e nós afundamos. A nossa fé afunda junto com a nossa necessidade. Mas todo momento nós vemos que as situações levam a Jesus olhar: não temas, creia somente. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Jairo olhou: sua filha não está morta, não virtude do mestre. Ele olha e fala assim: ei, o mundo está querendo matar tua fé, mas creia somente e verás a tua vida, verás a tua filha salva. Creia somente, creia somente. Então não entra da forma que você entrava ultimamente. Se você já tem essa excelência de você vir cultuá-lo, entender que você simplesmente adorá-lo, arrebentar a cara a fé, eu não quero que você rasgue a fé simplesmente de externo para fora, que só mostrando para as pessoas que você rasgou a sua fé. Eu quero que você rasgue a sua fé aqui por dentro. Eu quero que você se entregue verdadeiramente para mim. Eu não quero você pela metade. Eu quero você por inteiro. refrigério para continuar. Você não tem noção do quanto vocês falam assim: Senhor, pastor, eu estou com o Senhor. Não importa o que o Senhor está passando, a gente está junto. Isso traz força.
a mão de Moisés estava estendida. Então a importância de um líder, Deus mostrando ali, falando: você está ali ganhando a espada, mas tem alguém em cima do monte que intercede por você. Mas às vezes a mão de um líder pesa e precisa estar diante dele pessoas que venham segurar o braço dele. Isso é importante na caminhada. Isso é importante tanto para a pastora como para o pastor, para que ele tenha a saúde emocional. Deixa eu falar uma coisa para você: quando uma lágrima de um sacerdote cai numa terra, a terra se torna maldita. Então traga alegria para esse casal. É sua responsabilidade trazer alegria para esse casal. Como discípulos, eles já renunciaram, já dedicam a vida para você. Então você se dedica a vida também. Não é uma questão da gente cobrar honra, não é isso, mas você tem que entender que a honra faz parte de algo que Deus e você vivendo esse princípio, você está honrando ao Senhor. Então fazer isso, mano. Uma convocação no exército não tem como alguém ir onde ficar. Quando o general chama, porque a responsabilidade aqui é eles, eu sou o general desse exército. E os exércitos, soldados são vocês. Vocês são soldados de Cristo, embaixadores de Cristo. Enquanto a voz clamar, a voz soar, a trombeta tocar, para que você venha brilhar numa só voz, numa unidade como igreja. Você já tem o comando. E quando ele falar assim: quem é discípulo de Jesus? Vocês numa só voz, eu quero que vocês gritem para o inferno ouvir. Esse aqui. Esse aqui, Senhor. E como é o pastor da cerveja, a ovelha ouve a voz do pastor. Quem vai falar isso vai ser